Gente, eu sofri aqui nesse começo. Eu acho que todo mundo sofre, todo mundo que chega aqui sofre muito. Bem-vindo ao nosso Uma História e um Café. A gente vai falar sobre a vida, bater papo, e hoje eu quero falar para você que a gente vai bater esse papo aqui com uma pessoa muito especial. Eu quero conectar você a um bate-papo de propósito. E hoje a gente vai apresentar um propósito bem especial. Quando a gente une finanças e emoções, olha, elas caminham juntas para o nosso sucesso. Eu quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, a Josi. Quem aqui sabe que essa garota vem bombando no Instagram? Josi, eu quero te fazer uma pergunta. Primeiramente, eu quero que você se apresente, claro, para todos nós, mas eu quero te fazer uma pergunta bem pontual. Como que é essa de você ter aí 35 anos, mãe de 4 filhos? Uau, eu imagino que deve ser bem corrido a sua vida. Leva menino para a escola, traz menino, Verdade. busca menino, limpa a casa. E como é trabalhar como influencer digital? Como que isso tudo aconteceu para você? E não só isso, eu e todos aqui queremos saber um pouquinho sobre a sua história. Gente, oi, meu nome é Josi, né? Mais conhecida como a Josi lá do Instagram. Ô Miriam, tá uma loucura, na verdade. Eu não esperava disso acontecer, foi muito rápido. Tanto que tem 4 meses que eu comecei a postar de verdade no Instagram. Eu já gostava de postar as crianças e várias pessoas falavam, Josi, por que você não filma mais a sua rotina, mostra as crianças? Mas eu nunca via daquilo como um trabalho. Eu falava, não, tudo bem, eu vou postar. E o meu marido trabalhando, já tem 5 anos que eu parei de trabalhar depois das crianças, eu não trabalhava mais. E eu falei, Deus, me mostra uma forma de eu poder ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro, eu falei, gente, eu preciso trabalhar. Só que os horários não batiam, eu conseguia alguns trabalhos, mas com buscar as crianças na escola não batia. Eu falei, não, isso não vai funcionar. E no final desse ano eu falei, Deus, me mostra uma porta que eu não esteja vendo, que eu consiga conciliar as crianças e trabalhar também. Aí eu postei um vídeo de uma rotina, tipo, levando as crianças na escola. Do nada. Do nada. Eu falei, vou fazer esse videozinho bobo. Aí ele deu 5 mil visualizações, o meu primeiro vídeo. Aí eu falei, opa, peraí, vou tentar mais um. Gente, ela precisa contar pra mim e pra vocês como é que faz um vídeo bater 5 mil visualizações? O primeiro vídeo. Uau. E eu tinha 1.400 seguidores. Ok. Então foi assim, foi surpresa. Aí eu falei, não, eu vou fazer mais um. E muito inexperiente, muito cru, vamos dizer assim, porque eu não sei trabalhar com o Instagram, eu não sei editar vídeo. Até hoje eu ainda não sei, já tô melhorando, mas não é uma coisa que eu sei. E aí eu fiz mais um, eu tinha ido em uma outra cidade fazer os documentos das crianças e eu fiz o outro vídeo. Aí ele bateu 4 mil. Eu falei, gente, não tem condição, tem alguma coisa aqui, vou focar nisso. Aí eu comecei a vir pros stories. Gente, olha, eu vou tentar fazer isso aqui, o que vocês acham? Aí os seguidores começaram a chegar. Aí eu falei, então tá, vou fazer mais. E foi assim, aí começou a vir, eu falei, olha, então tá, ficar conhecida é bom, mas isso não vai me dar dinheiro. Isso aqui não dá dinheiro. O Instagram em si, as visualizações, eles não te dão lucro. Você tem que ter milhões para você conseguir ganhar dinheiro no Instagram. Uau, é muito interessante o que você está falando, por quê? Porque essa dica vai direcionar muitas mulheres, ou os homens também, que têm essa intenção de começar no digital e fica pensando, uau, como que eu vou começar no digital? Por quê? Como? Porque todo mundo ganha dinheiro e eu não. Então eu queria que você compartilhasse com a gente, por favor, Josi, o que é isso? Por que a gente olha e vê que tem gente que ganha tanto dinheiro com redes sociais, com Instagram, e se olhando ali e achando que não é possível? Como que você conseguiu isso? Como que veio esse entendimento para você? Aí eu entendi, eu falei, olha, o que eu tenho que fazer para eu monetizar o Instagram? Aí eu fui pesquisar. Aí eles autorizaram a minha conta, que é uma coisa que é muito difícil de acontecer. Eles me monetizaram com 1.700 seguidores. Uau. É quase impossível isso acontecer. E o Instagram me monetizou. Só que eu fui entender, eles iam me pagar 5 centavos a cada 1.000 visualizações que eu tivesse. É muito pouco. Eu ia ter que bater muitas visualizações. Eu falei, não vai ser esse caminho. Não vou conseguir ir por aqui. Aí eu fui pensar, eu falei, não, como que eu vou conseguir ganhar um dinheiro aqui sem ser direto pro Instagram, usando o Instagram, mas não direto para ele. Eu falei, as parcerias. Uau! E era uma coisa que eu queria muito fazer, que aí já veio um pouquinho do meu lado mulher, porque eu não me cuidava.
eu estava vindo de uma depressão muito forte, eu não me cuidava, eu não tinha dinheiro para me cuidar, para fazer uma unha, para fazer um cabelo, coisas que toda mulher gosta de fazer. Olha só, vamos dar uma pausa na sua história sobre o trabalho e entender um pouquinho disso que você abriu pra gente. Então a gente tá falando do ano de 2024, porque pelo que eu entendi, você começou a virada essa de nova chave, virada de chave em 2025. Exato, isso. Começo de janeiro, mais ou Isso, menos. foi realmente Então a em gente janeiro. tá falando aí de 2024, de uma mãe de 4 filhos vivenciando uma depressão. Exato. Como foi isso? O que você pode contar pra gente? Como você saiu desse estado da depressão para esse começo? Mas aí a gente vai voltar um pouquinho para entender a tua história. Então você chegou aqui nos Estados Unidos com quantos anos? Com 25 anos. Mas você não tinha depressão com 25 Não anos. tinha depressão. Uau, então Cheguei conta pra aqui gente. cheia de sonhos, assim, não era o meu sonho vir para os Estados Unidos, era do meu marido. Ele veio primeiro e depois de 6 meses eu vim. Uau. E a gente chegou aqui, a gente falou assim, a gente vai conquistar o mundo. Eu e ele, a gente muito novo, cheio de vontade de trabalhar. A gente chegou aqui, a gente comprou, vamos dizer assim, meia cidade, que a gente é do interior. Não, vamos comprar tudo. Só que depois de 20 dias eu engravidei. Uau, peraí. Você acabou de chegar nos Estados Unidos? Eu acabei de chegar e engravidei. Gente, eu quero falar pra você que tem alguma coisa aqui na água dos Estados Unidos. Porque não é só a Josi que engravida ao chegar nos Estados Unidos. Verdade. Quem aí pode compartilhar com a Josi que chegou nos Estados Unidos e engravidou em poucos dias? Poucos dias. E eu passando mal, eu fui no médico, o médico falou, parabéns, você tá grávida. Eu falei, não, senhor, eu não estou grávida. Ele, sim, você está. Aí o nosso mundo desabou. Porque eu falei, e agora? Eu grávida, só eu e meu marido aqui, a gente não conhecia ninguém. Eu falei, mas vamos seguir, eu sou muito prática. Eu falei, então tá, não tem o que fazer, eu tô grávida, vamos seguir. Ok. Aí eu trabalhando e o dinheiro foi diminuindo, porque eu conseguia trabalhar menos. Aí eu trabalhei até os 8 meses. E o nosso dinheiro era a conta, o meu marido era a conta da gente pagar, porque a gente tinha comprado muita coisa no Brasil. Porque a gente chega aqui com aquela vontade, não, eu vou comprar 5 anos, eu vou embora. O nosso coisa era esse. A Miriam, quando 8 meses eu parei de trabalhar, eu falei, agora ferrou, o que a gente vai arrumar? O que a gente vai fazer agora com tanta dívida? O dinheiro vai diminuir, porque eu não posso mais trabalhar. Mas a gente foi, seguimos e o dinheiro... Josi, eu tenho uma pergunta pra você. Você chegou aqui e o que você fazia como uma opção de trabalho que te direcionou a trabalhar até 8 meses? Eu faço essa pergunta porque muitas pessoas que estão aí nos assistindo nesse momento não sabem um pouco sobre a rotina de uma mulher que chega nos Estados Unidos e trabalha. E aí tem um plus. Você trabalhou até os 8 meses. Os 8. Qual era a sua função e como que foi essa jornada para você desse trabalho intenso até os 8 meses? Eu posso falar mesmo? Pode. Compartilha com a gente. Gente, eu sofri aqui nesse começo. Eu acho que todo mundo sofre. Todo mundo que chega aqui sofre muito. Só que eu grávida, eu não tinha assistência nenhuma. Não conhecia do mundo dos Estados Unidos. Eu vim pra cá muito inexperiente. Eu não sabia como que funcionavam as coisas. Então eu fui trabalhar com pessoas muito ruins. Eu grávida, já estava bem, né, com a barriga bem grande. Porque me marcou muito e foi muito difícil para mim. Então eu falo que a minha depressão, ela veio de várias fases da minha vida e que eu fui guardando, né? A gente tem essa mania, não, eu sou forte, eu aguento mais. Sim. Eu sou forte, não, mas isso aqui eu aguento. E eu limpei casa até os 8 meses, eu lembro que eu fui no médico e a médica falou, Josimara, você não pode mais trabalhar agora, você tem que parar. E eu lembro do sentimento que eu senti de chegar e falar pro meu marido, eu não posso mais trabalhar. E agora? O que a gente vai fazer? Porque as nossas contas eram aquilo. Então foram dias muito difíceis, que numa outra oportunidade eu posso detalhar mais, mas aí foram dias muito difíceis. A Luna, que foi minha primeira filha, eu tive uma pré-eclâmpsia, o parto dela foi muito difícil. E o meu pós-parto também foi muito difícil. Só que a gente se recuperou. Aí a gente venceu, quando ela estava com 3 meses eu voltei a trabalhar. Aí a gente foi se recuperando. Só que aí foi vindo outras gravidezes. Você teve o seu segundo filho quando ela tinha 4 anos. Exato. O Gabriel, ele foi planejado. A gente planejou ter o Gabriel. Então foi o que foi menos sofrido, vamos dizer assim, foi a gravidez do Gabriel. A gente já estava mais estabilizado financeiramente, a gente já estava, eu já conseguia trabalhar. Aí eu já tinha meu schedule de casa, eu já trabalhava para mim. Aí as coisas estavam muito boas, vamos dizer assim. Só que depois que o Gabriel nasceu, eu tive uma depressão pós-parto. Então, aí depois dessa época, aí foi só ladeira abaixo. Então a gente tá falando de duas. De duas, assim. A da Luna, eu não cheguei aí pro fundo. Ok. Eu tava, ainda controlava as emoções, eu tinha ciência do que estava acontecendo. Depois do Gabriel, não. Aí eu já comecei a entrar num estado de
não sentir mais as coisas. Com o Gabriel, você já estava com quantos anos? Eu tinha 30. 30. Quase 30, que ele foi depois de 4 anos, E aí você, com 30 anos, já tinha uma garotinha, estava ali com o seu filhinho, o segundo, e aí, com 30 anos, você entrou nessa questão de uma depressão pós-parto. E depois do Gabriel, eu ainda consegui me reerguer um pouquinho, como se eu tivesse assim, aí baixou, eu consegui ainda ter uma estabilidade um pouco maior. Só que quando o Gabriel tinha 2 anos, aí eu engravidei do Gael. Uma gravidez não planejada. Ok. Quando o Gael estava com 3 meses, eu engravidei da Liz. Uau. Aí foi... 4. Aí eu fui realmente, eu não sentia mais, eu não tinha mais, eu não me via mais, eu não me reconhecia mais, eu vivia só naquele mundo ali, a minha bolha era daquilo. Eu não via mais saída pra mim. Chegava dias que eu falava assim, é isso aqui? Aí eu não tinha mais fé, eu já tinha perdido minha conexão com Deus nessa época, eu já não tinha mais... Eu e meu marido, a gente só sobrevivia, o nosso relacionamento era só sobrevivência. Ele trabalhando de noite e eu em casa com as crianças dia e noite, não tinha mais nada. Eu não conseguia ir num almoço de família, eu não conseguia ir na igreja, mais nada. E aí eu fui engordando, juntou com a financeira, né, com as coisas financeiras que o dinheiro não sobrava, então eu não conseguia fazer uma unha, eu não conseguia... E eu não tinha nem vontade, para falar a verdade, né? Porque eu sabia que não tinha, a gente não tinha condições para isso. E foi só afundando, Miri, foi só afundando. E de 2024 para 2025, depois de janeiro, eu falei para Deus, Deus, eu não aceito mais viver assim. E obrigada por compartilhar com a gente, porque assim, Josi, é a história e a vivência de muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Eu também passei por momentos assim difíceis na minha gestação, apenas tendo uma, mas passei e compreendo, né? Não compreendo a plena consciência de tudo que você viveu, porque eu tive apenas uma gestação. Mas muitas mulheres que estão aí ouvindo você e acompanhando o teu relato também podem se identificar com o que você viveu. E é muito interessante o que você falou, que ao ouvir você, eu consigo imaginar que as suas gestações não foram gestações fáceis, né? Então, assim, não dá para falar, uau, foi uma delícia ser mãe. Não foi. E é interessante você levantar isso, porque muitas de nós falamos, assim, com muito amor e com muita dedicação, que a gestação é maravilhosa, que é maravilhoso ser mãe. Mas muitas vezes, depois que nós nos tornamos mãe, muda uma situação, porque nós não somos mais uma prioridade. Então imagina você jovem, olhando no espelho, se arrumando, se cuidando, saindo com o seu namorado, com o seu esposo, e aí vem uma gestação. E aí ali você não tem tempo mais para o espelho, não tem tempo mais para o seu marido, você deixa algumas coisas, a sua prioridade é o seu filho. E eu queria falar um pouquinho com você, para você poder direcionar a sua mensagem também, e eu te conheço, sei o quanto você gostaria de falar sobre o momento em que não é fácil ser mãe. E eu falo que eu acho que uma coisa que me pesava muito é porque eu venho de uma crença, eu acho que a gente traz, que a maternidade é linda. E eu não conseguia falar, gente, não tá linda pra mim. Por que não tá linda pra mim? E não é falta de amor aos filhos, é falta de não se ver mais. Eu não me via mais. Então eu falava, tá, e agora? É só isso que eu tenho pra mim agora? Então, cadê a maternidade linda que todo mundo fala? Pra mim tá super sofrido e aquilo me doía. Então, a minha mensagem maior que eu quero deixar pra todas as mulheres, que não é porque você não estar feliz com a maternidade, é que você não ama seus filhos. Tem uma diferença disso. Porque muita gente, nas redes sociais, romantiza a maternidade. E ela não é romântica. E isso não diminui o amor que você tem. Meus filhos são tudo que eu tenho de mais precioso. Mas por eles, eu abri mão de todos os meus sonhos. E até então eu não conseguia ver que eu poderia fazer isso depois. Que eu poderia ser mãe e realizar os meus sonhos também. E sonhos que eu nem sabia que eu tinha. E eu achei no Instagram essa porta. Porque quando eu pego meu celular, mesmo hoje, que eles já estão maiorzinhos, eu falo maior assim, porque a Alice tem 2 anos, mas pra mim ela já é maior por causa de tudo que eu passei. Quando eu pego meu celular ali e começo a filmar, é só eu. Eu até esqueço que tem aquele tanto de gente ali me assistindo. Porque é só eu. Eu falo, não, tá, eu sou a Josi. Então tá, Josi, o que você vai falar hoje pras pessoas? Quem que você quer mostrar que você é? Aí eu venho do meu jeito, da minha forma simples, da minha forma espontânea, que é o que as pessoas, eu acho que estão cansadas de ver muita perfeição nas redes sociais. Então quando eu venho com o meu jeito simples, mostrando que, então tá, dá pra você ficar conhecida sem fingir ser o que você não é.
E muitas mulheres mandam, Josi, eu me senti igual a você, eu não tinha coragem de falar, porque eu amo meu filho, mas eu não tô feliz sendo mãe. E é interessante você levantar esse ponto, porque ao mesmo tempo que você fala sobre um momento em que não foi fácil se tornar mãe e vivenciar 4 gestações, você linka isso ao amor que você tem pelos seus filhos. Então é muito importante que você, mãe, que está aí hoje assistindo a Josi compartilhar a história dela com a gente, que as suas dificuldades, as suas dores, até mesmo a frustração do momento em que você está vivendo, não diminui o amor que você tem pelos seus filhos, perfeito isso, né? Então eu achei lindo você falar isso, e é interessante que aí, conforme você foi relatando a sua história, Josi, a gente se depara com uma mãe que se dedicou muito pelos filhos, e em um determinado momento ela não se enxergava mais. Então, ela começou a ganhar peso, ela não tinha mais tempo para o esposo, ela não se conectava mais com as coisas que estavam acontecendo no mundo. E quando foi que houve esse despertar? Porque eu também vim do mesmo lugar que você. Então eu também já fui sobrepeso e eu sei muito bem o quanto é um esforço e uma dedicação pessoal. Então eu queria que você compartilhasse com a gente como foi que você mudou, que você olhou no espelho e falou, não, Senhor, eu tô vendo a minha verdade, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu tenho que fazer e aonde eu quero estar. Eu acho que o meu marido, ele sempre me perguntava, e foi muito difícil para ele também me ver naquela situação. Ele falava, o que eu posso fazer para te ajudar? Porque nem eu mesmo entendia o processo que eu estava vivendo. Eu acho que foi pela falta de viver as fases. Então tá, agora eu tô mal, deixa eu viver. Eu não tinha tempo para viver. A maternidade não me deixou ficar mal, não me deixou me curar das minhas dores, tanto físicas, de um pós-parto, que eu mal me recuperei, eu já estava grávida de novo. Então tem o meu corpo que estava aqui de hormônio, de tudo, e mais a depressão, o pânico da falta de rede de apoio, era tudo um conjunto muito difícil. Só que quando eu decidi, eu falei, não, tá, Deus, me mostra agora. O que eu tenho que fazer? Eu não quero mais viver dessa forma. Aí eu fui fazer terapia, que foi, assim, o meu divisor de águas, a terapia. E eu comecei a fazer, e eu falo que o cérebro da gente, a mente, ela quer sabotar. Eu fazia uma sessão e falava, não, isso não vai resolver. Não tá fazendo sentido isso. Aí eu falei, tá, aí o Luan sempre fala, meu marido, tenta mais uma. Aí eu fui fazendo. Aí a terapeuta, Josi, por que você não vai fazer um exercício físico? Aí eu me culpava, não, mas e os meus filhos? Como que eu vou deixar eles? Eu não posso, eu não tenho tempo. Ela, não, você tem. Aí eu comecei a fazer exercício físico. Aí eu comecei pra academia, aí eu perdi um pouco de peso. Mas mesmo assim, a gente não tinha muito dinheiro, então eu não conseguia cuidar do cabelo, eu não conseguia fazer a unha, mas eu já estava me sentindo melhor. Aí eu fiz as minhas pazes, vamos dizer assim, com Deus. Eu voltei a minha conexão direta com Ele, porque eu não estava conseguindo ter uma conexão direta. Aí eu já consegui ver as coisas de outra forma. E eu falo que eu acho que a minha chave maior foi uma frase que meu filho me falou, que ele estava brincando com o irmão dele e eu dei uma gargalhada. Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, você ri? Ai, Miriam, aquilo me doeu. Eu entrei pro quarto, eu chorei, eu falei, gente, o meu filho, eu acho que ele nunca me viu rindo. Porque eu estava tão sobrecarregada com tudo, que eu não estava vivendo nem para mim e nem para eles. Eu achava que eu estava vivendo para eles, mas eu não estava. Então aí foi tudo acontecendo, sabe? Lindo isso, porque assim, ao você falar sobre as pazes com Deus, faz a gente refletir muito na nossa vida, né? Porque em muitos momentos a nossa vida, ela perde um pouco o nosso controle. E é quando você sente que você perdeu o controle, é que você sente que você está longe de Deus, porque Ele está no controle. Então, quando você confia, quando você está ali entregando o seu dia a dia, sendo grato a Deus pelas bênçãos, pela sua família, entendendo que Ele tem um propósito melhor para você, as coisas ficam mais leves. E para você entender isso, você precisa tirar o fardo e colocar nas mãos do Senhor, né? Então, quando realmente a gente tira esse fardo, como você fez, e você foi pro espelho, olhou para você e falou, Senhor, como eu posso sair dessa decisão? Como eu posso mudar tudo isso na minha vida? Isso é lindo, porque mostra para mim que eu preciso me conectar mais com Deus. E eu imagino que para você aí em casa também, né? A gente compartilhar experiências é muito importante, porque faz a gente refletir um pouco onde estamos. Isso é o começo de tudo, né? É a gente entender a fase que nós estamos. E o mais bonito da Josi é que ela tá linda. Então, ela tá com o cabelo bem cuidado, com uma pele bem cuidada, ela tá muito bonita visualmente, ela perdeu muito peso, né? E eu quero aqui deixar para você que nós estamos acompanhando o seu processo no Instagram. E quando que foi que você começou a
se cuidar? Como foi que você decidiu então? Agora dá para cuidar das minhas unhas? Como é que foi tudo isso? Aí eu falo, Deus, ele é tão cuidadoso, eu vou falar, não é sobre religião, igual eu falo, eu não tenho religião, eu sou a Josi, eu amo Jesus e ele é meu guia, então não tem religião, é sobre conexão. Claro. E ele é tão cuidadoso com o que, quando você decide, olha, toma, e agora? Eu tô aqui, o que você quer? Como que vai ser? Diretamente, eu fui muito direto, falei, Deus, e agora? Tá bom, eu confio, e agora? Como é que a gente vai fazer? Deixei pra ele. Tá e o Instagram me trouxe essas coisas. Quando eu falei, então tá, eu quero voltar a me cuidar, mas eu não tenho muito dinheiro para fazer isso. Então tá, vamos buscar parceria? Será que eu consigo? E o Instagram fez assim, uma chuva de oportunidade. Uau! E eu falei, meu Deus, então tá, eu quero cuidar da minha unha. Aí apareceu uma moça, Josi, vamos fazer uma parceria de unha? Tô vendo que você não fez unha, vamos fazer? Falei, vamos! Aí, tá, Josi, vamos cuidar da sua pele? Vamos! Aí vem chegando coisa e eu falei, Deus, como assim? E eu tenho essa dificuldade de me reconhecer aonde eu estou. Tanto que você falou, Josi, como que eu te intitulo? Josi Influencer? E eu ainda tenho essa dificuldade. Será? Porque hoje é a sua profissão, novo, né? Exatamente, é muito novo. E eu tô influenciando pessoas. Sim. E eu quero influenciar pessoas, e principalmente mulheres, que é o meu forte, a ver que existe um depois. Sim. Existe um depois. E eu não via isso. E eu quero trazer isso muito para a realidade. Mulher, existe um depois da maternidade. Josi, eu quero aproveitar para pedir para você deixar a sua mensagem, não só para mim, mas para todas as mulheres que estão aqui acompanhando a sua história, e não só a sua história aqui no canal, mas também a sua história no Instagram, porque você vem inspirando muitas pessoas. E muitas pessoas estavam ansiosas para ouvir um pouquinho mais sobre você, para entender um pouquinho mais sobre a sua vivência nos Estados Unidos e como essa transformação e a sua decisão de sair e se movimentar para uma mudança, ela refletiu na tua vida, na tua família, no amor que você pode proporcionar para os teus filhos, numa condição melhor que você agora, com uma profissão nova de influencer digital, pode proporcionar para tua família. Eu falo assim, né, que é desafiador, só que eu não vou desistir. É isso aí. Eu falo que a opção que a gente tem é não desistir. Porque muitos querem viver, mas nem todo mundo quer pagar o preço para viver, porque não é uma coisa fácil. Sim. E eu tinha essa... Ah, tá, é só filmar. Não é só filmar. Você tem que fazer uma edição. Então, quando você quer alguma coisa, você tem que estar disposto a pagar o preço para ter ela. Sim. Por exemplo, agora os meus filhos não estão aqui. Eu tenho que me movimentar para deixar eles com alguém. Então, a minha mensagem é essa. Se você quer realmente uma coisa, paga o preço por ela. Vai atrás dos seus sonhos. E é muito difícil quando a gente está no lugar de uma depressão, a pessoa falar isso pra gente. Sai daí. Não é assim. Não é assim, sai daí, faz, vai lá e se cuida. Mas quando você começa a se olhar com amor, que eu acho que foi o primeiro passo, eu me olhei com amor e com admiração, porque eu não me admirava. Sim. Eu não me admirava em nada. Nem como mãe, nem como esposa, E eu fazendo de tudo. Todo mundo falava, Josi, você é muito forte. E eu falava, como assim? Eu não me via. Então, acho que o primeiro passo é se olhar com amor, sentir admiração pela sua trajetória. Olha, eu fiz isso. Sair do papel de vítima também eu acho que é importante, porque eu me vitimizava muito. Ah, mas ninguém me ajuda. Ah, mas ninguém... Não, eu tô fazendo sozinho, tô dando conta. Não que seja o ideal, mas se é o que você tem, Sim. Vive com aquilo. Se orgulhe de estar passando por essas coisas e passando por essas fases, porque hoje eu olho para trás e falo, poxa vida, foram dias muito difíceis, mas eu venci. Sim. Né? Então eu acho que a mensagem é essa, não desistir e se olhar com amor primeiro. Josi, olha, o que você falou é muito interessante e me tocou, porque é sobre isso. Não importa em que momento você esteja, não importa o que você está passando, existe uma fase na sua vida em que você vai estar pronto. Então, faça como a Josi, como eu, entregue na mão do Senhor, daquele que você confia. Eu confio no meu Senhor, que é Jesus. Então, eu entrego na mão dele as minhas dificuldades, as minhas dores, e eu confio. Então, eu convido você a esse despertar, a ouvir a história da Josi, a acompanhar a história dela no Instagram. Eu vou deixar aqui no nosso vídeo o @, da Josi. Você pode compartilhar o seu @ também, Josi, por favor? O meu @ é Josigrá, gente. Ficou Josigrá, eu não quis mudar. Aí ficou Josigrá mesmo, que meu nome é Josimara Graziele. Aí já tava Josigrá, eu falei, todo mundo já conhece, então vai ficar. E eu posto lá, gente, é muito real o que eu vivo. Eu falo que
Eu acho que as pessoas estão se identificando comigo. Tem até uma história muito engraçada que eu filmei em casa com as crianças e depois eu fui levar eles na piscina. Aí eu encontrei uma seguidora minha lá, aí ela veio falar pra mim, né? Jô, sabe por que eu gosto de você? Porque eu tava te assistindo e agora você tá com a mesma roupa que você tava em casa. Muito bom. Porque é muito real, eu não Sim. tenho tempo. Eu falei, se eu for ficar esperando o melhor momento pra eu ir lá, me maquiar, me arrumar, eu não vou conseguir, eu tenho 4 crianças. Essa é a minha realidade. Então eu apareço de uma forma muito real no meu Instagram, mostrando, às vezes eu tô gravando, a criança tá gritando no fundo, mas é a minha realidade, não dá pra eu fugir disso, né? Sim. E eu acho que as pessoas estão se conectando por isso, porque muita gente vê uma vida muito perfeita e se frustra. Então, às vezes eu vou fazer as minhas lives, eu falo o nome errado, e as pessoas riem e se identificam com aquilo, né? Porque é real. Porque é real. Outra mensagem maravilhosa da Josi. Não espere o melhor momento. Exato, não espere Comece o melhor momento. do jeito que você tá. Perfeito A isso. forma em que você tiver, você vai conquistar os seus objetivos. Eu gostaria de aproveitar esse momento para, ouvindo tudo isso, como você colocou, né, a sua superação pessoal e também a oportunidade que você viu de trabalhar e ter uma nova profissão no Instagram, se você gostaria de aqui compartilhar comigo, com os seguidores, alguma mensagem para essas pessoas que te apoiam no Instagram. Eu agradeço muito todo mundo que chega, né? Eu sou muito grata aos seguidores, porque é através deles que eu consigo as coisas. Não adianta eu ter uma parceria e eles não comprarem, não acreditarem. Então eu falo, eu agradeço a credibilidade que eles me dão e os meus parceiros, as meninas, né, que acreditam em mim. E eu sempre falo que parceria é um caminho de mão dupla, né? Sim. Tem que ser bom para mim e tem que ser bom para Claro. elas também. Então a minha alegria é quando eu vou no espaço, depois, Josi, consegui tantas clientes depois que você esteve aqui. Então agradecer as meninas que confiam em mim. Eu estou aberta às novas parcerias também. E eu sou muito feliz com o que eu tô vivendo, Mira. É mágico, assim, sabe? E eu fico muito feliz em compartilhar com você que eu tenho acompanhado as suas lives e a live dos seus parceiros. E olha, eu vejo lá, a Josi é uma pessoa excelente para trabalhar no seu negócio. Não esqueça, Mira. tá? De entrar em contato aqui no @ da Josi e ter a oportunidade de ter ela também como uma parceira no seu business. Eu falo que, as meninas perguntam assim, às vezes eu vou fechar alguma parceria, Josi, mas qual que é seu diferencial? Eu falo honestidade. Excelente. E sinceridade, porque eu sou muito sincera e acaba vendendo. Acho que a sinceridade vende. Sim. Então eu vou fazer uma live, eu adoro fazer a live dos perfumes, eu adoro. Só tô dando um exemplo dos perfumes porque é uma coisa muito... Cada um tem um gosto. Sim. E os perfumes, a menina fala, mas como que é esse perfume? Gente, ele é muito doce. Então eu quero esse. Então as pessoas, elas gostam de saber a sua opinião verdadeira do que você tá falando e se realmente condiz com aquilo que você tá mostrando, né? Sim. Então eu acho que a sinceridade é o meu ponto forte. Tá ótimo. E olha, eu quero convidar você a estar aqui e acompanhar mais a Josi no @ da Josi, que está aqui embaixo. Confira aí as redes sociais dela, as lives da Josi, porque são excelentes. Josi, quero te agradecer muito por esse momento, por esse bate-papo comigo e esse bate-papo com o pessoal que está aqui nos assistindo. Foi perfeito, eu adorei. E eu que agradeço, foi perfeito para mim também. Obrigada pelo teu carinho, por nos ensinar, por compartilhar comigo um pouco da sua história. E eu sempre falo, né, quão é importante a gente compartilhar essas histórias e esses testemunhos transformam a nossa vida, transformam o nosso dia a dia. Obrigado por transformar o meu dia e me fazer entender um pouquinho mais sobre a sua vivência. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço todo mundo que está assistindo, me acompanhem lá, acompanhem a Miriam também, que eu tenho certeza que esse café ainda vai dar muita conversa boa, viu? Vai! No nosso Momento Expresso de hoje, eu quero compartilhar com você um livro. O nosso livro Desperte Sua Força. Esse livro foi escrito com muito carinho e muito amor para você e para mim, 40+. Desperte Sua Força, um guia para elevar a autoestima e o autoconhecimento e autoconfiança. A nossa escritora é a Sabrina de Souza e ela está aqui no Um Café e Uma História para o Momento Expresso. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Miriam. É um prazer estar aqui com vocês, com a Josi. Eu fiquei por trás das câmeras escutando a sua história. Fico muito feliz de ouvir você contar a sua história,
contar para todas as mulheres o que você passou, o que você venceu e ajudar as outras mulheres. Fico muito feliz e quero aproveitar esse espaço e te dar um presente, o meu livro. Uau! Eu escrevi uma dedicatória para você e acredito que você vai se identificar muito com a minha história e também com as práticas terapêuticas que está no livro, que você já vem feito na sua vida e um pouquinho mais para te ajudar e para você também ajudar outras mulheres, porque é esse meu propósito, ajudar outras mulheres. E você vai identificar também em relação à maternidade, o que eu passei e que você também passou, temos algo em comum, de que nós nos perdemos na maternidade e depois tentamos reencontrar como mulher. E você vem feito isso muito bem. Quero te dar os parabéns por ter feito esse trabalho maravilhoso consigo mesma, porque eu sei que é difícil esse reencontro como mulher. E acredito que este livro vai te ajudar bastante nessa jornada de reencontro. E aproveitando esse espaço do Expresso, eu gostaria de dizer a mesma coisa que a Miriam falou no começo. O financeiro caminha junto com o emocional. E você, mulher que está me escutando, que também passou o que a Josi passou, o que eu também passei, o que a Miriam passou. Então, caminhe nessa jornada com sucesso. Você precisa trabalhar no seu interior, trabalhar a sua emoção, para que você caminhe bem com o financeiro, para que você tenha sucesso na sua jornada. Obrigada por aceitar o meu convite, um café e uma história. E até a próxima!